retomando o módulo 2 do nosso curso sobre Estatuto dos Servidores Públicos, nosso especialista Charles Vinícius. A gente vai continuar avançando nesse tema. Charles, você iniciou com contextualização sobre o Estatuto e trouxe algo até novo, né? Que é as vantagens que a gestão pública pode ter em aderir ao Estatuto, problemas que você evita, benefícios que você agrega para o servidor, o quanto isso contribui para a gestão do trabalho. Dentro da nossa atividade, a gente tem muita atenção com esse tema. E eu gostaria que você iniciasse esclarecendo sobre a diferença dos estatutos, né? O Estatuto dos Servidores Públicos, do quadro efetivo, e o Estatuto do Magistério, sobre as suas especificidades e qual a razão, principalmente, para a gente trabalhar com essa diferença. Certo. Ô, Kaique, essa derivação, né? Essa mudança entre os estatutos, ela vem da própria Constituição. Na mesma Constituição de 88, que permitiu aos municípios estabelecer o seu regimento jurídico próprio, ele também definiu diretrizes para que o magistério e a Guarda Civil Municipal, e são essas duas categorias, né, presentes na Constituição, tenham seus estatutos próprios, seus estatutos / plano de carreira próprios. Então, convencionou-se, né, nos municípios, a gente criar o Estatuto Geral e o Estatuto do Magistério ou da Guarda, nos municípios onde a gente tem a Guarda Civil Municipal. O regime jurídico é o mesmo, né? Então, o regime jurídico é estabelecido no Estatuto dos Servidores, para todos os servidores do município, e o magistério tem o seu estatuto com seus regramentos próprios. Por quê, né? Porque é uma carreira muito diferente, né? Muito peculiar. A jornada de trabalho é diferente. A gente tem o período do recesso no meio do ano, recesso escolar. É uma categoria que ela está buscando ser valorizada, né? Ela precisa ser valorizada cada vez mais. Então, a gente vê os esforços do governo federal em valorizar essa categoria. Ela tem aquele formato de trabalho diferente, onde os profissionais, né, eles trabalham em sala de aula e fora da sala de aula, que a gente chama aí das HTPCs, as horas de trabalho complementares. Então, são categorias diferentes, são regramentos diferentes. O que é o ideal no município, né? O ideal que a gente vem trabalhando, vem aplicando nos nossos municípios, é que a gente crie o Estatuto Geral, Estatuto dos Servidores, com todas as regras ali do município. Então, regulamente ali o processo administrativo, os principais direitos e deveres, avaliação de desempenho, a forma do concurso público, estágio probatório, toda essa relação de trabalho geral dos servidores fique no Estatuto Geral. E aí, no magistério, a gente vai trabalhar especificamente as relações daqueles profissionais, os professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino. Hoje a gente está agregando muito, né, psicopedagogos, psicólogos, mas esses profissionais que estão diretamente ligados ao magistério. E então, é importante a gente destacar bem qual que é esse quadro do magistério, né? Porque sempre fica essa dúvida de fato. Eu trabalho na escola, eu estou envolvido aqui com o quadro pertenço ao Estatuto do Magistério ou Estatuto Geral. Aí muitas vezes quer pertencer aos dois, no que convém, ou não pertencer em nenhum. A gente sabe que existe muito bem isso. Então, no Estatuto do Magistério, é importante estabelecer bem os quadros, que aí deixa claro quais servidores pertencem àquele estatuto, né? E, via de regra, são os do magistério em si, que estão diretamente envolvidos com o magistério. Então, os quadros do Estatuto do Magistério, depois a gente fala sobre a característica desse estatuto, ele é basicamente, né, o quadro pedagógico, que aí são os professores, que é o professor PEB 1, PEB 2, professor de educação infantil, enfim, o quadro de professores mesmo da pedagogia. O quadro de suporte pedagógico, né, que aí entram os diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores de ensino, que são, em sua essência também, profissionais da pedagogia, mas que estão ali nas atividades administrativas de direcionamento das unidades escolares e da política escolar.
Então, esse é o quadro do apoio pedagógico. E agora, Kaique, tem surgido e tem se consolidado o quadro do suporte pedagógico. Com essas novas necessidades, né, do nosso sistema educacional, pós-pandemia, a gente está tendo muita dificuldade com os alunos, né, os professores estão enfrentando, a gente está tendo algumas dificuldades de aprendizagem, de própria questão de saúde mesmo. Então, a gente está tendo esse quadro suplementar aí do suporte com psicopedagogos, com psicólogos, esses profissionais, nutricionistas também. Agora, a gente criando esse quadro específico para o magistério, e aí pertencente também à carreira do magistério, inclusive para ser pago com o recurso do Fundeb. E isso faz toda a diferença, né? A ideia é que a gente tenha esses profissionais aqui nesse quadro para serem remunerados pelo recurso do Fundeb. Isso faz diferença lá no município. E aí a gente já consolida esses profissionais aqui na carreira do magistério. Porque a gente sabe também que no município, né, Kaique, muitas vezes quando está defasado de profissional, então se eu estou precisando de um psicólogo na assistência social, eu venho aqui na educação e tiro da educação e levo para a assistência social, porque talvez lá é mais urgente, e aí fica defasado aqui essa política, os alunos vão ficar defasados. Então o ideal é que a gente venha e estabeleça de fato esses profissionais nesse estatuto, porque a gente não tem descontinuidade nessas políticas educacionais do suporte. Então são basicamente esses 3 quadros que compõem ali o Estatuto do Magistério. E o Estatuto do Magistério, a gente busca sempre trazer essa característica, né, das relações de trabalho com essa turma, que a gente sabe que é uma relação de trabalho diferente dos servidores gerais. Eles são organizados de uma maneira diferente, eles pensam de uma maneira diferente e a carreira deles é diferente. Então, o ideal é que o Estatuto Geral ele defina sobre tudo menos essas peculiaridades aqui. Então, aqui a gente vai ter uma forma diferente de tratar da falta dos professores, porque uma coisa é um assistente administrativo faltar no serviço, outra coisa é um professor, que a gente vai ter uma sala de aula vazia, né? Sem professor, e não tem como. Então, a gente tem que prever essas regras de substituição. Claro, todas aquelas regras também de designação da sala de aula, da turma, da escola, remoção, aqueles critérios. E tudo isso a gente também tem tentado, Kaique, atrelar na avaliação de desempenho. Então, focar na avaliação de desempenho com critérios objetivos para que esses docentes, esses professores retribuam ali o ensino de qualidade, né? Todo esse recurso aplicado. Então, Kaique, hoje, né, o que tem se discutido muito no Estatuto do Magistério? Eu acho que isso é o que mais está em alta atualmente, que é a forma de provimento do quadro de suporte pedagógico. Diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores de ensino. Porque a gente vinha de um momento que esses cargos eram puramente comissionados, né? Então a gente poderia trazer gente de fora para ser diretor de escola, uma pessoa que não é servidora pública. E isso muitas vezes é problemático, né? Porque vem com uma ideia diferente, não garante ali uma certa continuidade do trabalho, pode mudar demais a política educacional do município. E aí os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, ele tem direcionado demais em fazer concurso público para esses cargos, que a gente vai ver que também é um problema. Então, ele vem seguindo as diretrizes nacionais da educação, querendo criar a carreira de diretor de escola, de vice-diretor, de coordenador, de supervisor, e a gente sabe que também no município, nos municípios menores, isso é um problema. Porque se a gente faz um concurso público especificamente para um diretor de uma escola, ele vai conseguir ter um poder muito grande sobre aquela escola. Eventualmente, um prefeito que foi eleito com uma política educacional que a população aprovou e quis para o seu município, talvez não consiga implementar. Um secretário de educação não consiga implementar políticas ali, porque a escola está muito fechada. Então, o que a Evoluta vem propondo, né, o que a gente vem participando dos fóruns, das discussões, levando para o município, é um meio termo. É trabalhar muito bem as funções gratificadas. Então, até naquele sentido da educação democrática mesmo. A gente tentar
forma ali de composição desses cargos através dos servidores da rede. Então, a gente pega ali no quadro do magistério servidores para ocupar esses cargos de diretor, vice-diretor, coordenador, supervisor, e aí a gente pode fazer isso através de lista tríplice, através de concurso interno, né? Cada um apresente seu plano pedagógico. A gente pode fazer também através de eleições ali com a comunidade escolar. Então, existem algumas formas que dá para fazer e, claro, a gente precisa trazer a promotoria para perto, conversar, apresentar essas propostas, mostrar o porquê dessas propostas. Então, tem que ser uma construção coletiva, ali já junto com o judiciário, para mostrar a importância, né, de ter uma certa flexibilidade também nesses cargos, para cada escola não virar uma unidade administrativa isolada e a gente não conseguir implementar uma política generalizada no município. Então, o estatuto ele é muito importante para esse momento também. Precisamos também, né, em vários locais, adequar o novo piso do magistério. Sabe que tem muitos municípios que ainda não fizeram ou fizeram da maneira errada e alguns já estão sofrendo ações judiciais, trabalhistas, por conta disso. Então, a revisão do Estatuto do Magistério é esse momento também. A implementação das horas de trabalho complementar, que também muitos municípios ainda não implementaram. E aí esse é o momento também da gente definir da forma correta ali a carga horária para ficar da forma correta o trabalho em sala de aula e fora da sala de aula. E também, né, Kaique, a gente vem nessa crescente aí para a escola em tempo integral. É uma realidade já, é um caminho que o Brasil já está se consolidando e é o momento também de se discutir. Então, a gente vai discutir a carga horária dos profissionais, a carga mínima, máxima, carga suplementar, para ter um quadro preparado também para se implementar a escola em tempo integral, de forma a não onerar demais o município. Então, existem formas de composição entre servidores efetivos, terceiro setor, aulas ali, projetos especiais para a gente conseguir ter essa escola em tempo integral dentro da realidade financeira de cada município. Então, esses regramentos específicos do magistério ficam aí no Estatuto do Magistério. E claro, né, como também é uma carreira muito específica, a gente tem o plano de carreiras específico do magistério, que aí também ele sempre fica presente nessa lei. Não tem o porquê a gente ter uma lei do Estatuto e uma lei do plano de carreiras. Já fica tudo presente numa legislação só, o que já faz sentido. E aí também a gente vai ter as regras específicas, né, para o plano de carreira dessa categoria. Então a gente vai pensar aí em aproveitamento em cursos, em titulação, tempo de serviço, e tudo isso muito bem amarrado com desempenho, com a avaliação de desempenho, para que a gente consiga valorizar o bom profissional do magistério, aquele que está comprometido de fato com a boa educação no município, com a valorização do ensino, com o crescimento dos estudantes, dos alunos. Então dá para amarrar muito bem um plano de carreira que vá valorizar esse bom servidor e que vai deixar estagnado o professor ou servidor que está ali só pelo seu salário, né? Porque eu acho que esse não é o intuito do serviço público. Então dá para a gente trabalhar muito bem essas políticas ali do magistério. E o Estatuto Geral, né, Kaique? A gente, então, trabalha todas as outras regras separando muito bem. Então, vamos lá. Uma pessoa que trabalha na faxina, na merenda ou no administrativo da escola, suas regras, seu regramento vai estar no Estatuto Geral. E o servidor que vai estar trabalhando diretamente com o aluno, que pertence a um desses 3 quadros que nós falamos, o seu regramento específico vai estar no Estatuto do Magistério. E é muito importante a gente trabalhar os dois em conjunto, Caí, para a gente não criar distorções. Porque se a gente faz um, depois faz outro, a gente cai em situações que a gente sempre, que é comum a gente analisar nos municípios, que é uma certa inquietação ali nas relações de trabalho. Por exemplo, você é professor, eu sou um servidor ali da limpeza. Se a gente teve um problema entre nós e a gente vai ser submetido a um processo administrativo disciplinar para apurar essa conduta.
se existe o PAD no Estatuto do Magistério e um PAD no Estatuto Geral, você vai ser julgado de uma maneira e você julgado de outra, por um mesmo problema. Isso pode gerar ali um conflito, uma inquietação, né? Então, é importante que tenha o PAD apenas no Estatuto Geral. E aí a gente vai ser julgado pela mesma regra. Se a gente tem direito a uma licença por luto, por exemplo, talvez no Estatuto do Magistério está previsto 9 dias, no Estatuto Geral, 7 dias. Então, para você é uma regra, para mim é outra, por um motivo que é comum, né? Então, é importante que ele seja feito em conjunto para a gente evitar esse tipo de problema, gerando aí eficiência e uma melhor condução ali no funcionalismo. Charles, dentro desse mesmo tema que você trouxe, a gente chama atenção, né, ao fato da gente... Você explicou, né, por que o magistério tem esse tratamento diferenciado pelas especificidades da carreira, mas para o gestor, para o secretário, para quem está na posição de liderança e quer iniciar esse trabalho, como é que você aborda essa não distinção entre as outras carreiras, né? Você acabou de citar 2 exemplos que é passível de acontecer, né? Umas situações iguais, tratamentos diferentes, por conta do regramento ser tão distinto. E o tipo de problema que evita você estar atualizado com o estatuto e dentro desse projeto lidar de forma conjunta com eles. Qual contribuição você estaria nesse sentido para quem está iniciando esse trabalho da reformulação do estatuto, né, no caso servidores gerais e magistério? Bom, Kaique, eu acho que sempre a gente precisa ter em mente essas especificidades de fato, né? Então, a gente tem o gestor ali do dia, ele sabe que é mais difícil trabalhar com a categoria do magistério, que ele vai estar muito bem estruturado, eles são muito bem organizados. Então, deixar muito bem amarrado aquelas características ali, os direitos, os deveres, é importante. A gente sofre, por exemplo, nos municípios com a questão de falta. Isso é um grande problema, né? O atrasos. Isso compromete demais a qualidade do serviço. Então, a gente tem muito bem definido ali no Estatuto do Magistério as regras, por exemplo, de hora extra e banco de horas, e aqui do funcionalismo geral também, para evitar esses conflitos, para evitar que no fim do mês o RH chegue, né, na sala do prefeito ou do secretário ali com um problemão para resolver. Então, esse regramento muito bem feito é importante, porque impacta diretamente também nas finanças do município, né? Então, a gente muitas vezes é contratado aí para fazer uma reforma administrativa, Kaique, e assim, tem servidor reclamando que o salário está defasado e muitas vezes está mesmo, e aí a gente vai ver, ele vai puxar um relatório do RH e ele está pagando muito em hora extra, tá pagando R$1 milhão em hora extra no município de R$1 milhão, faz completa diferença. E muitas vezes ele não está conseguindo parar para analisar o porquê que está pagando essas horas extras ou carga suplementar. Então é importante ele sentar ali no magistério, implementar muitas vezes o ponto eletrônico. Isso é fundamental para a gestão do RH. Muitos municípios ainda não têm o ponto eletrônico. Isso faz toda a diferença, porque a gente consegue objetivar certos critérios, né? Assiduidade, então você sabe se o servidor chega atrasado ou não. Você consegue comprovar se o servidor faltou ou não. Isso vai fazer toda a diferença até na avaliação de desempenho. Então, aqui no magistério, é ideal que se crie institutos como a jornada suplementar. Então, você consegue ali no seu quadro, né, trabalhar um remanejamento ali para trabalhar essas faltas e não ficar muito refém dos servidores. Você consegue trabalhar hora extra muito bem estabelecida, mas aí mais amarrada, né? Coloca limite para o servidor, limite mensal, limite de remuneração, porque aí muitas vezes também o prefeito ele perde um pouco o controle, porque um secretário aqui concede de uma maneira, o outro secretário concede de outra, e isso acontece porque a legislação não está bem definida, porque tem lacuna. Se você está com a legislação ali muito bem fechadinha, a regra vai ser a mesma. E é interessante também trabalhar o banco de horas, né, Kaique? O banco de horas funciona muito bem na iniciativa privada,
no regime seletista, e dá para funcionar muito bem aqui também no regime estatutário. Então, é possível a gente estabelecer um banco de horas aí também muito bem fechadinho, sabe, com um limite de horas, o prazo para compensação, o que fazer, quanto vai remunerar se não compensar no prazo correto. Então, e aí são regras específicas para cada estatuto, mas que dá para trabalhar muito bem amarrado aqui e que vai ajudar principalmente na questão financeira do município. Início de mandato, aí muitas vezes o prefeito está assumindo e o caixa está um pouco apertado, correu para pagar ali o primeiro salário, né, que é difícil, já assume aí com essa bucha. Então, ele conseguir dar uma freada nas horas extras ali, equilibrar com o banco de horas e com a jornada suplementar, vai ajudar muito aí nessa gestão. Charles, excelente. A gente já começou a tratar sobre algo muito relevante, né, que é o impacto do instrumento para a gestão de pessoal. Acho que vai ser interessante a gente avançar nessa conversa e até o próximo módulo.